Boa, boa, pessoal. Esperar mais uns minutinhos aí. O pessoal tá me ouvindo? Boa noite. O pessoal tá me ouvindo bem aí? Boa noite. Esperar mais uns minutinhos o pessoal entrar. Queria antes aí abrir um parênteses, agradecer o pessoal do grupo do CETEP, grupo de engenheiro, né, de engenheiros que a gente tem. Eu acabei entrando por um acaso, né, que eu comprei uma planilha, né, uns documentos de engenharia. Eu sempre costumo comprar na internet, vejo que é interessante, e me colocaram nesse grupo, né, e esse grupo, assim, de certa forma, para mim está sendo muito bom, muito legal, né? O pessoal que já tem uma experiência tá lá, ou aqueles que querem iniciar, né, montando a sua empresa, ou trabalham já em algumas multinacionais ou pequenas empresas, e a gente troca muito conhecimento por ali, e assim, está sendo muito bom, acho que para todos que estão ali envolvidos naquele grupo. Aí, Marco. Isso aí. Lembrando que essa live, gente, eu fiz direcionado um pouco aí para engenheiros, mas eu vou contar um pouco da minha história e tenho certeza que vai poder se enquadrar para qualquer tipo de segmento, porque todo começo é difícil, né? Não é fácil, e assim, eu tenho um conhecimento, eu quero estar compartilhando com vocês. Não sou o centro aí da verdade, né? Eu só quero atribuir ao conhecimento de vocês, né, para poder somar uma ideia e vocês poderem seguir aí com as suas pernas, né, para ter um sucesso. Só mais um minutinho. Lembrando, hein, gente, quem ficar aí até o final da live, eu vou estar fornecendo uma planilha de formação de custo. É uma planilha que eu particularmente gosto muito, eu utilizo ela, eu tenho softwares que fazem esses orçamentos para mim, mas ainda eu vejo que é uma planilha muito bem detalhada, né? Então, para você que está começando, ainda não tem um programa aí na sua empresa para fazer preços, e geralmente prestação de serviço tem muita variável, e eu gostaria de estar fornecendo essa planilha para quem ficar aí até o final. Só mandar a mensagem que eu vou estar aí distribuindo para quem tiver interesse.
Esperar só mais um minutinho, a gente já começa, gente. Só mais um minutinho, tem um pessoal entrando ainda. Boa noite, Francisco. Quem aí é do grupo do CETEP aí? Dá um oi aí, pra gente ver. Tem um pessoal aí, Gustavo. Isso aí, galera. Só gente boa, viu? Olha, vou falar, hein? Bom, gente, são 7h58. Eu programei aí para 8 horas. Já tem bastante gente aí, já tá entrando, né? Pessoal muito selecionado. Quem tá vendo aí a gente, né, acompanhando, tenho certeza que tá interessado no assunto e é isso que a gente vai conversar. Bom, gente, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou engenheiro, me chamo Thiago Vanucci, né? Eu sou engenheiro mecânico, eletricista, pós-graduado em segurança do trabalho e fiz diversos cursos técnicos, né? Aí o pessoal pergunta, nossa, por que tanto curso técnico? Então eu vou falar quais são eles. Eu fiz técnico de elétrica, técnico de mecânica, técnico de edificações, técnico em eletrônica, técnico em automação. Eu acho que foram só esses. E assim, por que eu fiz o curso técnico, né? Eu tenho que começar lá do começo da minha história. Meu pai tinha uma gráfica na época, né? Ele era empresário, porém com uma mentalidade bem antiga, né? Ele não tinha aquela afinidade com o cliente, né? Era coisas da época, né? Era outro modelo de negócio. Mas lá eu aprendi muito cedo a trabalhar operando máquinas. Então a gráfica, você imprimia livro, jornal, revista, e desde cedo eu já comecei a trabalhar e vendo o meu pai sendo empresário, né? Vi muitos erros e vi muitos acertos, tá? Porém eu ganhei uma experiência enorme de ser um impressor de máquinas gráficas, né? Que é o famoso impressor. Na época, para vocês terem uma ideia, a gráfica antigamente era a internet, né? Vou fazer 36 anos, mas assim, eu peguei a época do jornal, do livro, da revista. E meu pai, né, ele faliu, quebrou, né? A gente passou uma situação bem difícil em casa, né? A gente teve essa queda, né, no nosso padrão, né, social e tudo, e a gente começou a ter que se virar mesmo, de fato, eu, minha mãe e o meu irmão. Bom, enfim, eu consegui uma profissão, né? Então essa profissão me rendeu fruto aí até meus 20 anos, né? Logo quando eu saí da gráfica do meu pai, eu fui para a gráfica do meu irmão, né? E lá eu comecei um plano de carreira, porque, gente, naquela época a gráfica era uma coisa surreal. Era assim, uma coisa que a gente pensava que era para a vida toda, que não ia vir a internet e ia acabar com a gráfica, igual o Uber veio, né, e acabou com os taxistas, entre aspas, né? Não chegou a acabar, mas diminuiu bastante, que foi o que aconteceu com a gráfica. E lá eu fiz um plano de carreira, vamos dizer assim. Ali tinha 5 máquinas lá, né? Eu comecei na pequena, depois fui para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta máquina. E tudo por mérito, tá, gente? Não foi, porque é meu irmão, não. Realmente eu trabalhava muito, né? Eu era bem esforçado. E ali começou uma paixão por mecânica e elétrica, tá? E quando surgiu essa paixão, eu comecei a trabalhar. Só que quando eu cheguei nessa última máquina, aí que foi meu primeiro insight, aí uma turbulência na minha vida. Eu comecei a não entregar tudo aquilo que eu tinha entregado, que era qualidade para o meu irmão ali, né? Para imprimir os livros, os jornais, a revista. Eu saí daquela máquina e fui para a primeira máquina, né? Então ali foi
uma virada de chave na minha vida, né? A gente fica triste e tudo, mas, gente, eu gosto de falar que toda vitória vem de uma prova, né? De um esforço, né? Não é fácil, tudo que vem de graça, gente, duvide, tá? Então, eu passei por isso e eu falei, eu não vou ser mais operador, eu vou ser o engenheiro que arruma ou projeta essas máquinas, e assim eu fiz. E o meu irmão depois me mandou embora, né, porque eu já comecei a faculdade, né, de engenharia. Ele, numa boa, assim, né, não teve nada demais, ele falou, ó, tô reduzindo, tá acabando a gráfica, você é engenheiro e, cara, você tem aí o mundo inteiro aí pra frente pra galgar, você é novo, né. Mas assim, gente, eu tinha um salário muito bom, né? Até voltando um pouco, quando eu trabalhei na gráfica do meu irmão, eu tinha um salário muito bom, só que eu não quis saber de estudar. Eu estava lá para segundo grau do ensino médio, né? Então eu não queria saber de estudar porque eu ganhava bem, né? E quando veio esse estalo, né, que eu falei, nossa, eu vou precisar mudar de vida, eu comecei a correr atrás, fiz supletivo e entrei na faculdade. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com uma situação, gente, é por isso que eu falo o exemplo, e nunca deixe de estudar, não importa a idade, não importa a idade. Quando eu entrei com uns 22, 23 anos na faculdade, e o que eu me deparei? Eu me deparei com aquelas pessoas, aqueles moleques, né, que entravam da faculdade com 17 anos, eu tinha acabado de fazer o supletivo, entrei na faculdade, ou eu tinha aquelas pessoas que já estavam no mercado de trabalho, já tinha feito um curso técnico e já estava, né, ou empregado ou estava buscando, mas já com curso técnico. E foi aí que também eu me senti muito mal, né, porque eu falei, nossa, perdi muito tempo da minha vida. Gente, eu estou dando exemplo aqui com gráfico, com engenharia, mas pode ser aí diversos tipos de profissões, né, que você precisa realmente de fato estudar, né, e se aperfeiçoar, tá? Estudar não garante emprego, não garante que você vai ser super bem sucedido, mas te cria conhecimento, tá? Conhecimento, isso é o mais importante, você ter as coisas muito bem formuladas na sua cabeça, isso é muito importante. E quanto mais conhecimento, mais você lê livro, mais você vê notícias, mais você estuda, né, você vai criando um conteúdo enorme, você consegue estar aí conversando com qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de assunto. Então isso é extremamente importante, né? Então, voltando lá para a minha engenharia, eu comecei a fazer engenharia mecânica, fui para um centro de usinagem, aprendi a trabalhar com torno, com fresa, com plana, porém o técnico, de novo, foi um agravante porque eu não tinha, né, aquele embasamento técnico de botar a mão nas coisas e aprender de fato, né? Eu não tinha. E foi quando eu comecei a perceber que eu preciso fazer um técnico. Gente, começar a fazer um técnico depois que você está fazendo engenharia é meio complicado, né? Mesmo porque você tem que estudar para engenharia. Então nessa época eu saí do centro de usinagem e fui trabalhar numa empresa de engenharia. Fui estagiário. Então assim, foi uma loucura, porque eu estudava à noite, né? De manhã eu fazia meu curso técnico e de tarde eu ia pro estágio, né? Então foi assim por muitos anos. E qual foi a grande sacada, gente? Para quem quer fazer um curso técnico de qualidade, eu vou dar uma dica que é muito importante para vocês que querem rapidamente e já tem um curso de engenharia. Eu peguei e fiz o vagas remanescentes do curso da ETEC, né, do Centro Paula Souza, tem aí no estado todo. Então eu já cortava aí 6 meses, porque muita coisa era da faculdade, então 6 meses eu já cortava e ficava mais um ano, né, 1 ano e meio. Então eu fui fazendo isso até eu me formar. Então, assim, quando eu terminei a faculdade, eu estava com 2 cursos técnicos, 3, e após eu ter terminado, ainda fiz mais 2 cursos técnicos, e assim eu completei e fiz a minha pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Bom, como que começou essa minha ideia de montar a empresa? Quando eu trabalhava nessa empresa de engenharia, eu trabalhava na área comercial, né? E na área comercial, gente,
é muito bom, é sensacional. Para mim, né, o pessoal, assim, quando entra numa empresa, né, e o cara é engenheiro ou qualquer outra formação, ele quer operacionalizar, ele quer pegar, né, fazer o trabalho, né, ver como que é a parte técnica, tudo. E eu fui ao contrário, eu fui para a área comercial. Por que a área comercial é importante? Porque a área comercial ela é muito bem remunerada, você ainda tem comissões, né? E você acaba sendo um multidisciplinar, um generalista, porque vem propostas de vários tipos de segmento, né? É engenharia mecânica, elétrica, civil, e você vai criando conhecimento. E, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de todas as engenharias. Tenho minha especialidade? Tenho, que é mecânica e elétrica. Mais especificadamente mecânica, projetos, inspeções e fabricação de linha de vida. Mas eu faço diversos outros trabalhos que eu pesquisei na internet. Gente, internet, hoje para mim, meu conhecimento é 90% internet. Né? Eu vou falar que 10% a gente aprende na faculdade, o resto a gente tem que correr atrás. A engenharia, ela faz você ter um raciocínio lógico, né? Faz você calcular, fazer conta e tudo. Isso te dá uma dinâmica de trabalho sensacional, né? É isso, ele faz você trabalhar somente, o resto você tem que correr atrás, porque não tem outro jeito a não ser você correr atrás do serviço que você quer fornecer, né? Então, gente, eu comecei a trabalhar na área comercial, né? Conheci diversos clientes, diversos amigos meus que estudaram comigo, né? Começou a me procurar também, e conforme meu conhecimento eu fui estudando, eu fui conhecendo mais pessoas. Então, hoje, para mim, até antes de eu chegar no ponto de eu ter a empresa, gente, conhecimento, pessoas precisam de pessoas. Não tem outra solução, não tem uma poção mágica, não tem. Você precisa conhecer pessoas. Pega seu ciclo social, pega as pessoas potenciais, aquelas pessoas que realmente querem te ajudar, que querem ver você crescer. A gente sabe que isso é um pouco difícil, a gente poder distinguir, mas corra atrás, né? Então, se você fornece o serviço, primeiro você vai ter que vender para as pessoas que você conhece, né? E depois começar a galgar outros clientes, né? Então, eu comecei a juntar esse know-how e, assim, de fato eu não queria sair dessa empresa de engenharia, porém as coisas foram ficando mais difíceis, eu vi que eu precisava sair. Tem um verso assim que o pessoal fala, né, uma história, que é a história do sapo, né? O sapo, ele tem vamos dizer assim, que uma sensibilidade, um poder de trocar calor, temperatura, ele consegue ficar trocando temperatura. E quando colocou o sapo dentro de uma panela e começou a esquentar, o sapo, ele começa a controlar a temperatura. Vai esquentando, ele vai controlando a temperatura. Só que chega uma hora que a coisa ferve, né? E ele ficou tanto tempo trocando essa temperatura que ele fica tão cansado e não consegue sair. Então, gente, se vocês têm uma ideia, têm um sonho, querem realizar esse sonho de empreender, de montar uma empresa, não é fácil, mas não trabalhe angustiado, tá? Forme aí um plano de ação para você sair, tá? Porque, lógico, você também não vai, vou pedir as contas e vou montar minha empresa. Não é isso, né? Você tem que pegar, parar, pensar e se planejar. Eu saí meio que, vou sair, vou montar, porque eu tinha um agravante, tá? Eu tinha acabado de casar, tá? Eu tinha vendido carro, vendido tudo para dar entrada em apartamento, né? O casamento e tudo. E eu fiquei com uma dívida, né? Do apartamento, né? Então eu fiquei com essa dívida e minha esposa grávida, né? E eu falei, meu amor, com o salário que eu tenho, eu não consigo honrar com as minhas contas em casa. Eu preciso fazer algo, né? Eu preciso fazer algo. Eu preciso sair. Eu vou buscar uma empresa, vou montar, vou começar a fazer meus projetos que eu já fazia, sem pretensão nenhuma, só fazendo o projeto mesmo, né? Só que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão gostando de você, do seu trabalho, né? Da sua honestidade,
né, de como você trata o cliente, como você atende o cliente. Então eu comecei a fazer um trabalhinho ali. Quando eu saí, eu falei, meu amor, eu vou sair que eu já tenho meus clientes. Comecei a fazer um projeto ali, um projeto aqui, só que isso não era suficiente, né? Era só eu. Porque assim, a empresa, quando a gente monta uma empresa, o começo é só você. Então você faz um laudo, beleza, você faz um laudo ali, um laudo aqui e vai indo. Porém, chega uma hora que você não consegue mais dar conta e você vai ter que deixar de ser a empresa para começar a montar a empresa, né? Começar a colocar pessoas, né? E é aí que a coisa começa a ficar diferente, né? Você já não é mais uma pessoa, você tem que montar a empresa, é imposto, tu tem que pagar esse funcionário. Então é dali que você começa a visualizar a empresa e a sua responsabilidade, né, dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado, né? E o trabalho que você vai fazer tem que ser de extrema qualidade. E tem um ponto, né? Quando você começa a ter outros funcionários, a sua qualidade tem que ser replicada para eles, né? Então isso é muito difícil. E outra coisa, as pessoas veem a empresa como você. Então se você começa a ir vender serviço, aí depois deixa de ir, né? As pessoas começam a perguntar de você. E você tem que educar os seus clientes que a sua empresa cresceu. Bom, enfim. Mas voltando no meu foco de como eu montei a empresa, eu comecei a fazer os projetos, fiz um MEI, né? Mas aí eu até fazia uns servicinhos de elétrica, tudo, só que não era suficiente. Eu peguei e falei, Amanda, minha esposa, né? Amanda, eu preciso de mais cliente, eu tenho que fazer alguma coisa. Então foi aí, com a minha experiência de gráfica, né? Fiz um milheiro de panfletos, só tinha uma bicicleta e comecei a distribuir no bairro onde eu moro, como eletricista. Olha o técnico aí, gente. Olha o técnico. Se eu não tivesse curso técnico, como que eu ia vender serviço de eletricista? E outra, ter um diferencial, né? Você tem um diferencial. Eu sou técnico, eu não sou o pedrecista, né? Eu sou um técnico, sou uma pessoa especializada em elétrica. E eu comecei a distribuir esse meu panfleto, né? E por várias casas, pessoas nem pegavam. Imagina, eu com 4 faculdades, né? Curso técnico, a pessoa às vezes nem pega, né, o meu panfleto. Mas aquilo não me abalou, porque o não você vai ouvir diversas vezes. E isso não vai poder te abalar em hipótese alguma, né? O não pode virar um sim também. Então, o não você vai ter que escutar, não vai ter jeito. E foi assim que eu comecei a entregar os panfletos. Chegou uma hora que eu até parei, olhei para o céu e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Minha esposa está grávida, né? E os trabalhinhos que eu estou fazendo aí no meu hall de amizade já não está dando conta. O que eu vou fazer? Eu olhei para o céu, pedi a Deus, né, que fosse algo, né, se fosse da vontade dele de eu continuar isso, que me mostrasse um caminho, né, porque assim, eu sempre falo, gente, é melhor morrer acreditando em algo do que desacreditado. Então, eu acredito em Deus, cada um acredita no que quiser, né, independente disso, mas eu acredito em Deus, me atrelei a Ele, e eu peguei e fui entregar o próximo panfleto. Quando eu fui entregar o próximo panfleto, foi muito engraçado, assim, né, até muito, muito legal. Eu vi uma casa, né, eu estava reformando essa casa. E, gente, eu gosto de lembrar que, para quem trabalha com obra, né, com civil, quando você já vê uma obra e ela já está em andamento, você não vai conseguir mais nada ali, né? Já bateu parabéns, assopraram a velhinha, já era. Não tem mais o que fazer. Mas não sei por que eu falei, eu vou até lá, né? Eu fui até lá. Oi, tudo bom? Eu tô aqui, eu sou eletricista, né? Até mando um abraço pro amigo Renato, se ele não estiver aqui, me deu essa oportunidade. Eu conversei com ele, expliquei para ele a diferença, né, de um técnico, de um eletricista, enfim. Ele falou, me manda um orçamento. Mandou um orçamento e ele fechou esse serviço, né? Então, assim, foi algo surreal na minha vida. Eu peguei e fechei um serviço, era, sei lá, 8 mil reais, alguma coisa do tipo, tinha que colocar ajudante, tudo. Mas aquilo me deu uma energia, né, um combustível. Eu falei, é Deus na minha vida. Eu falei, nossa, fiquei muito feliz, né? Voltei, imagine como eu voltei para casa, né? Como eu falei, meu amor, eu consegui um trabalho, né? Enfim, ela ficou muito feliz. Bom, vamos lá então, gente. Hoje é
assim, já faz 6, 7 anos que eu tenho minha empresa, né? Que eu comecei a... Pra vocês terem uma ideia, porque eu comecei de fato a ter funcionário e tudo faz uns 2 anos, né? Mas eu tenho bastante tempo para minha empresa. E quando eu comecei, ela depois desses panfletos que eu entreguei, comecei a pegar uma obra ali, outra aqui, eu falei, meu, tô começando a crescer. E era só eu, né? E aí contratava um eletricista aqui, um pedreiro ali, e o que aparecesse eu tava pegando. Porque, gente, o que aconteceu também? Eu vi que quando chegar na frente dos clientes, eu sou engenheiro mecânico e eletricista. Por mais que eu fiz um curso de edificações, que é na parte de civil, eu via várias oportunidades. Gente, quando eu trabalho na área comercial, e aí vai uma dica para quem tem empresa, né, e de qualquer segmento, o que eu fazia? Né? Eu tenho que entrar na empresa. Google, empresas da região, o que eu quero atacar, o que eu quero fornecer. Eu ligava para a recepção. Ó, eu sou engenheiro Thiago Vanucci, tenho que falar com propriedade, né? Sou engenheiro Thiago Vanucci, eu quero falar com o setor da manutenção ou da segurança do trabalho, ou se você trabalha com refeição, sei lá, o setor de alimentos, enfim, né? E às vezes as pessoas passavam. Geralmente as pessoas de recepção, elas querem passar logo, quer se livrar. Muito difícil ela perguntar, mas quem é você? De onde que você é? Quer falar com quem? Isso é muito difícil. Então, eu pegava, ligava e falava, me jogava às vezes na cara do gol, cara, da manutenção. Aí, gente, vai de cada um, tá? Você tem ali 10 segundos pro cara botar uma fé em você e tu pegar o e-mail dele e o telefone, cara. Se vira nos 30, cara. Não tem... É complicadíssimo, tá? Você tem que falar rápido, você tem que ver, assim, que é pouco tempo. E se tu fornecer o serviço, você já tem que engatilhar o outro. Então você tem que fazer uma pesquisa aí de mercado do que você quer, tá? Do que você quer fornecer, pra você ter argumento. E também tu não pode ser muito extenso e pegar o e-mail do cara. Então eu pegava o e-mail do cara, mandava o portfólio e às vezes eu conseguia visita. Gente, pro comercial, pro empreendedor, para tudo, quando você chega na visita técnica, você vai de frente pro cliente, ele aceitou tua visita. Isso é surreal, porque é difícil hoje em dia você ficar 10, 15 minutos com uma pessoa que pode fornecer um serviço para você e tem esse poder e ele sabe, tá? Então é muito difícil. Então quando você chega, ele já botou uma credibilidade em você e uma confiança. Então quando você chegar lá, você vai ter mais aí 1 hora para você convencer ele, tá? Que você é um ótimo profissional, né? E que vai entregar tudo aquilo que você está prometendo, porque depois tem que entregar, né? Não adianta você também prometer mundos e fundos e não entregar. E o que eu via? Né? Pô, eu sou engenheiro mecânico, eu fui lá para fazer NR13, vaso de pressão, comecei a conversar, tal. Aí que tá a sacada. Como eu já trabalhei, né, e tinha vários, eu conhecia um pouco de civil, de elétrica e de mecânica, o que eu via? Quando eu ia na área para ver o vaso de pressão, ó, era bom fazer uma base aqui, putz, tem que pegar civil, não, mas eu tenho equipe de civil. Então você não deixa escapar a oportunidade, né? Você já tá lá, né? Então se ele já tem a confiança em você por causa do vaso de pressão, ele vai confiar em você fazer uma base ali de concreto que for, ou um fio que precisa trocar, uma iluminação de emergência. Você dá dicas, né, para o cliente, para ele entender que você entende do assunto, né? E isso você tem que fazer, né? Porque o que acontece? A gente que presta serviço, a gente tem um conhecimento enorme, que muitas pessoas dentro de empresa não têm, porque eles cumprem processos, né? E tem, assim, são muito bons nos processos. Sei lá, o pessoal que faz planejamento. Eu não sou um cara planejador, eu sei vender serviço e fazer serviço, e tem uma equipe que planeja o serviço para mim. Então essas pessoas são muito boas em planejar, mas quando vai para a área técnica, dificilmente uma empresa, qualquer empresa, ela vai ter um cara profissional técnico para fazer um memorial de cálculo de uma ponte rolante. Não vai ter, ele vai contratar. Então, assim, tudo que você souber e puder demonstrar, você vai sair na frente. Né? Você vai ter esse diferencial e assim, terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então é isso, você vai ter esse diferencial enorme, né? Se você mostrar o teu conhecimento, e para isso
ler norma, né? Independente da tua profissão, falo de novo. Tem que ler, tem que se inteirar do assunto, tem que ser muito bom no que faz, né? Às vezes tu não pode fazer. Eu, que nem fazer uma base civil, eu não sou pedreiro, eu contrato quem sabe, mas eu tenho que saber vender, eu tenho que saber as normas técnicas para isso, e isso é só ler, tá tudo isso na internet, gente, tá tudo isso na internet. Bom, quando eu comecei, depois da entrega do panfleto, eu comecei a crescer, falei pra minha esposa, vem trabalhar comigo? Ela falou, meu, você tá doido, eu ganho bem e tal. Falei, não, vem porque trabalhar comigo, eu preciso de você. E minha esposa ela é muito boa em financeiro e na área civil, ela é muito boa, né? Ela é perita, enfim. Assim, eu falei, nossa, ela vai me ajudar demais na parte civil, que é o que estava aparecendo. Tava fazendo serviço em porto, tudo, mas coincidentemente, você vê, tem coisas que a gente não planeja e acontece, né? Eu acabei indo mais para civil do que para outros tipos de engenharia. Eu faço muito laudo, faço muita inspeção, porém representa 10% do meu faturamento, 15%, o resto é tudo civil, né? Então eu fui direcionado para isso, e eu sou engenheiro mecânico, não vou fazer civil, né? Então a gente tem que colocar na cabeça que a gente é empreendedor, a gente somos empresários, temos uma empresa. Se você ficar focado só no que você é formado, gente, toda hora muda. Era que nem normas regulamentadoras. Tem uma época que NR12 todo mundo queria fazer. Se eu vivesse só de NR12, eu tava ferrado, né? Já deu uma parada, todo mundo já meio que se adequou. Agora são poucas coisas, mas aquele boom, né? Tem muita gente que começou fazendo só NR12 e agora, né, tá perdido porque não tem outro tipo de serviço para oferecer, né? Então a gente tem que ser um generalista, tá? E quando minha esposa veio trabalhar comigo, ela veio, tá? Eu consegui convencer ela veio. E eu falei, bom, vou começar, tá? Comecei a contratar pedreiro, tudo. Fui no meu ciclo de amizade, né? Pô, você quer fazer uma reforma, tal. O que eu falei, vai ouvir não pra caramba, tá? Vai ter amigo seu que vai fazer com o outro, não vai fazer contigo, é normal, tá? Mas você tem que entender que é um mercado, gente, é um mercado. Eu comecei a ter ferramenta, material, comecei a colocar dentro de casa, né? Colocar dentro de casa, imagina, minha esposa já tá ficando louca. Aí eu tive a excelente ideia de comprar uma Kombi, né? Falei, cara, eu vou comprar uma Kombi, porque aí vai ser minha empresa móvel, né? E cara, quando eu fui lá, eu achei lá em Francisco Morato, peguei um ônibus, 2 metrô e um trem, cheguei, quando eu peguei aquela Kombi, Jesus, mano, não sabia nem dirigir aquilo ali, não tinha nem folga, era férias no volante, uma situação assim lamentável, mas cheguei aqui em Santos. Pra vocês terem uma ideia, ela ficou tão cheia que se me roubassem a minha Kombi, com as minhas ferramentas e com a minha esposa dentro, tinha acabado a minha empresa, não tinha o que fazer, né? Começar do zero de novo, vou entregar panfleto. E graças a Deus não aconteceu nada e eu consegui, fazendo serviço tal, até consegui o primeiro funcionário, contratei o primeiro funcionário fichado, né? Uma realização tremenda, né? Você ter o primeiro funcionário, né? Você trata com o maior carinho, e hoje ainda trato. E outra coisa que eu falo, tá? Você vai ter funcionários, é eles que trazem o dinheiro para a empresa. Você vai lá vender, mas eles que trazem. Então, o foco principal é cliente e funcionário, tá? Então, funcionário para mim é número 1 aqui na empresa. Sempre estou conversando, eu e a Amanda, a gente prepara treinamento, a gente quer dar o melhor para funcionário. Lógico, tem muita adversidade, tá? A gente vai, porque assim, quando tu vai crescendo, cresce e organiza. Se tu organizar para crescer, tu vai gastar dinheiro e não sabe se vai crescer, tá? Então, cresce, organiza, e assim você vai indo, porque não tem outro jeito, tá? Cresce e organiza e você vai ver que as coisas vão dando certo. Tem hora que vai ficar o caos? Vai, mas aí você vai ter que ter discernimento em pessoas boas do seu lado, tá? Para te ajudar a crescer. Sozinho vai ser muito difícil, tá? E depois disso, eu contratei meu primeiro funcionário, eu consegui alugar um imóvel, né? Um imóvel que a gente está ampliando, né? E comecei a estruturar a minha vida. Então assim, gente, em 2 anos, 1 ano deu uma virada enorme na minha vida, né? Não que estou muito longe do que eu quero chegar, do que eu
do que eu almejo, né? Até em questão financeira também não. Mas assim, eu mudei, eu consegui, hoje eu tenho funcionário, eu consigo pagar a folha a folha, né, dos funcionários, né? Então eu honro com meus compromissos, consegui uma empresa estável e presto serviços aí para grandes empresas, né? Rumo, CLI, Temag, Sabesp, né? A gente está construindo uma estação de esgoto para a Sabesp, né? Então foi tudo network, gente. Não tem outro segredo também. Você tem que conhecer gente, é network, é falar com pessoas, você tem que falar. E hoje é internet, tá? Vender pela internet, eu vendo. Já vendi uma coisa ou outra, não é meu foco, né? Assim, de venda, vou vender. Não, é para ser visto, tá? Porque assim, muitas pessoas vão te ver, mas as pessoas da sua região, isso até o Instagram ele busca, né? Onde pessoas mais perto de você, sem você patrocinar, então vai jogando essas pessoas que te conhecem. Então, para você estar sendo visto, que você está crescendo, que você mudou, né? Que você tem empresa, os serviços que você presta, né? Então, eu sempre busquei isso, né? Na internet, hoje a gente tem 4 empresas, porque eu achei melhor separar, né? Que é a Vanucci Engenharia, a Moraes Vanucci, que é de construção civil, uma de representação de equipamentos de segurança do trabalho, né? R35 e né? R33, e de imóveis, né? De venda de imóveis, que eu já vi também outra sacada, gente, é isso que também vocês têm que, né, visualizar, né? Eu tive uma experiência de o quê? Pô, eu construo, né? E as pessoas querem uma tranquilidade, né? Quer confiar em você e que você faça tudo. Eu falei, pô, vou montar uma imobiliária, né? Eu e minha mãe vendo isso daí direitinho. E a gente procura o imóvel e já constrói, faz um turnkey, né, mais robusto, né, uma coisa mais, né, mais palpável, né, a pessoa gosta. E é isso que você tem que fazer, né, você sempre oferecer algo a mais, né, porque o cliente ele gosta de ver vantagem, gente. Ele tem que ver vantagem, não que seja você sendo um ótimo profissional e com preço justo, ou fornecendo serviço, né, não, esse serviço deixa que eu faço, também não é para, né, você trabalhar de graça, mas, né, fazer uma jogada com o teu cliente, porque ele vai criando confiança. E, gente, vai engolir sapo pra caramba, tá? Você vai escutar muito, né, de pessoas e você não pode se abalar, tá? É isso tudo, né? Se alguém desacreditar de você, é aí que você tem que transformar tudo isso em combustível e mostrar para você mesmo, tá? Não é nem para os outros, isso é consequência. Que você vai mudar, né? Que você vai mudar ou vai mostrar, né? Vai mudar o pensamento da outra pessoa, né? Então isso vai acontecer muito, tá? Vai acontecer muito. Então eu vejo que hoje é difícil, o mercado não é fácil, tá? Tem muita concorrência, né? Mas você tem que arrumar parceiros e tem que ter o diferencial, tá? Eu tive um diferencial agora, comprei um equipamento que só tem no estado de São Paulo, né? Que é um tipo de serviço, né? E que ninguém estava muito aí para esse serviço, né? Tem mais no Rio de Janeiro, eu comprei esse equipamento e estou fornecendo, os clientes estão gostando, pô, que legal que você comprou esse equipamento e tal. É um serviço que qualquer um poderia ter visto, mas eu quis ver isso antes, né? Porque depois vai ter um monte de gente que vai fazer, mas assim, você já está na frente, né? Então, esse é o diferencial, você sempre vê lá na frente. E detalhe, gente, um detalhe para o crescimento, tá? Sempre que vocês subirem um passo, tenta sempre recuar 10 anos. Se você tem um sonho, pô, que tem meu apartamento, posso trocar de apartamento? Posso ter condição? Pode ter. Mas espera 10 anos. Espera 10 anos, porque você vai se capitalizar. Você não precisa, pô, comprei o carro, vou trocar de carro. Não, vai aos poucos. E detalhe, algumas coisas que eu aprendi. Nada que você tem empresa, você quer montar sua empresa, nada que você investir vai ter um retorno igual da sua empresa. Nada é mais lucrativo que uma empresa, não existe. Você pode colocar seu dinheiro, só se, sei lá, postar o teu dinheiro num algo de muito risco, sei lá, não é meu departamento. Mas nada, você compra um equipamento aí, não sei, de confeitaria ou de engenharia, ou enfim,
Você compra equipamento, o que você lucra em cima do valor do equipamento é absurdo. Então, gente, não deixe de investir em outras coisas, né? Tem muitas pessoas que, eu tô aqui, eu tô alugado. Meu, não precisa comprar um imóvel, tá? Porque você tem duas vertentes. Ou você investe no ramo imobiliário e compra imóvel e coloca a tua empresa, ou você investe na sua empresa. Entendeu? Então não tem problema algum você ficar de aluguel, enfim, tá? Porque o dinheiro que você pega, você coloca na empresa e você tem um retorno muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Então, gente, esse é um foco que eu vi, né, na minha vida, né? É uma experiência, é um foco que eu tenho de conquistar cliente, é uma visão que eu tenho, tá? E eu queria que as pessoas atribuíssem ao seu conhecimento, tá? Não anule o que você viveu, tá? Então a sua experiência é demais. Eu aprendi vendo meu irmão, vi meu pai, né? Vi outros empresários, eu vi e me apeguei no que eles fizeram de errado para eu não fazer. Você não precisa passar por isso. Se você tem esse conhecimento, você já viu outra pessoa, é só não fazer, não cometer o mesmo erro. Porque para fazer o certo, hoje você tem internet. Você tem internet, você tem livro, né? Eu leio os livros, né? Então é tudo conhecimento, tá? Então você tem que ver o que as pessoas fazem de errado para você não cometer os mesmos erros. E se errar foi por causa de você, não tem problema algum. A gente vai errar, a gente vai tomar decisões que talvez não sejam boas, tá? Então isso pode acontecer. Você pode quebrar também, a gente tá suscetível a tudo isso, tá bom? Mas você tem que ter em mente por que você errou para você não cometer o mesmo erro, tá? Então é uma visão, né, minha. Eu queria que todos que tiverem essa vontade, tá, de empreender, montar sua empresa, ou também se quiser continuar no seu serviço, não tem problema algum, tá? Mas pense, mesmo você sendo CLT, você é a própria empresa, tá? Vende-se você como uma empresa, entendeu? Você tem que, a pessoa paga teu salário como se fosse meu cliente, quando eu presto serviço, ele paga o salário e ele quer que você entregue, e você tem que entregar. Então veja você como uma empresa lá dentro, tá? Que isso que vai fazer o diferencial na sua vida, também no seu plano de carreira, tá bom? Então, gente, acho que já falei bastante aí. Se tiver alguma pergunta, gente, coloca aí, tá? Eu vou estar respondendo, dou mais uns minutinhos. Se quiser depois também, não tem problema, tá? Vai colocando aí umas perguntas, algumas dúvidas, tá? Quem tiver aí querendo empreender, né? Eu posso ajudar, assim, de uma forma bem humilde, né? Do que eu vivi, eu posso estar compartilhando. E eu queria também falar que eu tô com essa planilha, né? Que eu vou presentear aí as pessoas que me pedirem. Eu vou fornecer essa planilha, uma planilha de custo, tá? Então você pode colocar produto, você pode colocar prestação de serviço, né? Você pode aí colocar o que você imaginar, tá? Eu vou fornecer ela e depois eu vou fazer uma live explicando essa planilha, tá? Explicando essa planilha para que você possa fazer um orçamento certo, correto, tá? E depois você consegue ajustando, tá? Conforme as demandas que vão surgindo, e você, tenho certeza que vai ajudar. Eu utilizo ela até hoje, tá? Eu acho que o software de hoje em dia ele não entrega isso que a gente precisa, tá? Então eu vou estar divulgando essa planilha para quem quiser, é só me chamar aí no inbox, eu mando a planilha. E uma frase assim que eu coloquei para minha vida, tá? Que quando você não tem nada, você entrega tudo, tá? Se você parar para pensar, galera, quando a gente não tem nada a perder no sentido financeiro, você não tem, né, o que perder. Então você entrega tudo que você pode para aquilo dar certo. Independente do dinheiro que você tem ou que você não tem, entregue 100%.
Se não der certo, foi por causa do outro, não foi por causa de você, tá? Então, entregue você 100%, tudo que você pode e o que você não pode, que vai dar certo. É aquela história do... Se tem 1%, se tem 99% para dar errado, eu vou atrás de 1%. Hoje, esses dias eu consegui um cliente que eu tinha meio que... Deixei passar um tempo, na verdade eu coloquei no meu CRM para lembrar, né? Mas assim, o meu CRM, o feeling, né? Você tem que ter esse feeling com o cliente, né? Esse termômetro, morno, quente, frio. Você tem que ter esse feeling para quê? Para saber a hora certa que ele vai fechar negócio. Porque, galera, se tiver alguém que tiver ali, pá, todo dia no cara, também tu tem que ter, né, ter uma noção. Tu também não pode ficar todo dia, mas também não pode esquecer uma semana, 2 semanas. Né? Só se ele falar, e mesmo assim se ele falar, me liga daqui a 2 semanas, liga na 1 semana e meia. Né? Então, é uma coisa que eu foquei, né, que é nos clientes e sempre lembrar ele do serviço. Né? Então, quando eu liguei para ele, né, ele já estava quase que fechando, gente. Calma. Aí eu falei, meu Deus, vou perder uma proposta excelente. Você vê, não estava nem nas minhas mãos. Né? Foi uma coisa que eu planejei, sempre dá certo, esse tempo que eu dou para o cliente. E não deu certo, já estava quase fechando, mas eu cheguei ali antes de apagar a velhinha. Entendeu? E eu consegui transformar o meu 1% em 99%. Né? É aquela frase do Neymar, né? Que eu falei, sensacional, e é verdade. Né? Então assim, eu quase perdi e poderia ter perdido, né? Ia ser mais uma que eu ia perder, mas a sua vida, você progride nos acertos, né? Os erros é para pegar, né, uma experiência, né? Mas o que faz você crescer é os acertos, vamos acertando. Então quanto menos você errar, né, e acertar, você vai ter o sucesso muito mais rápido, tá? Lembrando que não cheguei nem onde que eu quero chegar, gente, mas assim, tá dando certo, eu tô conseguindo estabilizar a minha empresa, né? Ela está estável, né? Eu consigo planejar algo, né? Eu consigo comprar equipamento, pagar o salário dos meus funcionários, né? Sem aquele sufoco enorme. Lógico, tem dias que o negócio aperta, né? E outro detalhe, gente. Grandes empresas, tá? Eu vou dar agora uma dica, hein? Isso daí acho que não estava nem no que eu ia falar. Grandes empresas, né? Sei lá, empresas multinacionais, enfim, eles pagam em 75 dias, né? 50 dias, 45 dias, né? E o que eu vi? Gente? Eu falei, cara, complicado, né, meu? E ainda mais quando tá começando, né? Como que eu vou fazer um serviço, ainda mais civil, né? Um laudo, quando é só você ainda consegue, né? Você faz o serviço e recebe daqui a 3 meses. Eu falei, eu vou atacar os condomínios, né? Porque condomínio, ele faz o quê? Ele te dá uma entrada e te divide em, sei lá, 10, 20 vezes, que seja 3 anos. Aquela história, pinga, mas não falta, né? E foi algo que eu vi no mercado e comecei a correr atrás. Então, os serviços que eu fazia na indústria, eu faço nos prédios, laudo de SPDA, teste de ancoragem, né, laudo de fachada, laudo de estrutural, eu faço todo esse serviço. O valor é menor? O valor é menor, mas a quantidade é maior. Quantos prédios tem? Quantas indústrias tem? Né? Então, são diversos prédios, né? Então, você consegue estar vendendo mais serviço e ter a certeza que vai pagar, porque o prédio paga, né? Então eu consegui equilibrar, né, esses vãos, né, de pagamento, né, aquele negócio enorme da indústria, e consegui equilibrar com os serviços de condomínio, serviço, né, de pessoa física, e eu fiz um equilíbrio. E hoje a gente é uma empresa multidisciplinar, a gente presta serviço de elétrica, mecânica, civil, automação, qualquer tipo de serviço. Tem alguns tipos de serviço, vou falar, pega tudo? Não pega tudo, né? Tem algumas coisas que a gente repassa, tem coisas que não vale a pena pra gente,
né? Mas o que eu procuro? Sempre quando alguém me pede, algum cliente, eu tentar dar o máximo de atendimento e indicar uma pessoa que vai atender e ela vai ficar satisfeita, né? Porque indicar também hoje é muito complicado, né? Você tem que, meio que colocar a mão no fogo, não dá para colocar por ninguém. Então, toma muito cuidado na hora de indicar, tá? Mas indique também, porque é uma troca, né? Eu cansei de fazer serviço de pessoas me indicando, né? E assim, eu vejo a especialidade dessa pessoa que me indicou e eu indico ela, né? Então, assim, eu tenho um grupo, né, o CETEP, que eu tô aí, tem diversos engenheiros, né? Só que, é uma coisa muito legal, o pessoal é muito unido, um ajuda o outro, fornece documento, cara, é sensacional, muito difícil hoje em dia, põe lá, já fechei serviço pelo aquele grupo, né? Então, é isso, você tem um ciclo social que vai te favorecer e você também tem que favorecer, é uma troca, é uma via, né, de mão ali, que você precisa ter essa troca com as pessoas, também você tem que ajudar para ser ajudado, né? Porque a pessoa vai lembrar de você, né? E quantas pessoas também que às vezes faz um determinado serviço, você faz também, às vezes ela está sobrecarregada, ela vai te passar, né? Porque ela tem confiança em você, né? E que você não, né, vai ajudar de alguma forma. Então, parcerias, tá? Tira esse negócio da cabeça que, meu parceiro não existe. Existe, cara, existe, né? Você tem que saber com quem você tá lidando, né? E assim, se ajudar, porque tem parceria assim, né? Eu tenho diversos parceiros, tá? Tem parceiros que me deu serviço e eu faço o serviço do cara e eu dou pra ele. Eu falo, não, pode pegar, cara, tá? Eu faço essa parceria porque eu sei que uma hora vai ter retorno, tá bom? Então, outra dica é ter parceiros para todo mundo crescer junto. Vão ter um ou outro que vai te prejudicar, enfim, mas faz parte do jogo, né? Esses dias eu tava, muito estressado, né? Porque a gente fica, né? Com diversas situações e assim, a gente tem que pôr na cabeça que a gente só consegue até onde o nosso braço alcança. Passou do braço é só Deus, né? Ou no que você acreditar, mas tem coisas que não dependem de você, né? É do outro, cara. Aí você não tem o que fazer, não adianta você se ficar louco. Você vai ter que dar um jeito, cara. Você vai ter que tratar essa ansiedade, tá? Tratar essa ansiedade. É difícil hoje em dia? É difícil pra caramba, mas você tem que aprender a respirar e que as coisas vão chegar na hora certa. Não dê um passo maior que a perna, tá? Mas também não ande, né? Então, assim, você tem que ir pra frente, mano. Você tem que, ir pra cima, tá? E se o lugar estiver muito apertado onde você está, é porque você tá grande demais. Então, se você está se sentindo incomodado, é porque você é grande, você consegue mais. Porque se você estiver confortável onde você está, tá tranquilo, continua, tá? Se você é o que você quer, o que você deseja, beleza. Mas se tá te dando aquele incômodo, como eu tive para buscar, né, o meu sonho, né? É o meu sonho, né? Montar minha empresa é meu sonho, ter funcionário, eu gosto, abraço meus funcionários, eu gosto disso, gosto de ir na frente do cliente, né? Então, é a oportunidade e vai dar certo, cara. Cara, não passou pela minha cabeça dar errado, tá? Não foi o mar de flores? Não, passei perrengue, mas amassei barro. Minha esposa amassou barro comigo, né? Muitos aí podiam até nem estar comigo. Ela ficou comigo, tá até hoje, né? O ônus e o bônus a gente vai colhendo, né? Tá comigo, é minha sócia, né? Mas assim, amassou barro comigo, né? E vai amassar. Então assim, se você tá sozinho ou se tiver com alguém, vai ter que ir todo mundo no mesmo barco. E acreditar que dá certo, cara, dá certo e assim, eu tenho convicção que só depende de você mesmo, né? Começar a desenvolver um trabalho e por mais que, você acha que não vai dar certo, se especialize, tá? Leia bastante, cara, leia muito, tá? Se você quer um trabalho,
Você quer, pô, eu quero fazer um serviço. Meu, tem norma pra caramba, cara. Lê aquilo ali, ó. Norma regulamentadora. Tá ali, tá pronto. É só ler e vender. Sabe que, ó, um detalhe que eu, assim, uma coisa que o cliente fica de bobeira. Bobeira. Você que, meu, é engenheiro, enfim, ou qualquer outra profissão, é você falar a norma. E o item da norma para o tipo de situação que se pode ou se não pode. A pessoa fica de branco, ó, não, na norma, no item 18.5.3.1, né, ela fala que tem que aguentar 1.500 kg, uma carga pontual de 1.500 kg no ponto de ancoragem, uma edificação de pavimento. Então, assim, cara, a pessoa vai ficar de branco, vai falar, caraca, o cara manja demais. E às vezes tu nem pegou no equipamento, nem sabe, assim, nunca fez o serviço. Lógico, se você tiver muita condição, você já é um profissional, porque assim, muitos profissionais ficam receosos de começar algo porque tem medo de não tem experiência. Meu, tem, entendeu? Vende, vai pra cima. Meu, procura amigos, que nem a gente tem ali uma galera ali, vai naquele grupo que eu tô falando aqui já desde o começo da live, do CETEP, perguntam ali, meu, o pessoal fala tudo ali, né? Então você pode. Agora, se você não tem tanta confiança assim, lógico, você pede o auxílio de alguém que vai te auxiliar a fazer o serviço e com certeza você vai conseguir, tá bom? Então, gente, já falei quase uma hora aqui, né? Então, deixar um pouco para as próximas lives, mas aqui foi um overview, né, de tudo que eu passei. Ainda acho que deve ter faltado alguma coisa, mas eu queria agradecer demais a presença de todos. A gente bateu aí umas 30 pessoas aí, eu acho 20 e pouco, sei lá. Mas assim, para mim é muito importante porque as pessoas que estão me assistindo ficaram aí, né? E são pessoas, para mim, são potenciais, são pessoas de qualidade que eu posso agregar na vida delas e elas podem agregar na minha, né? Então, assim, eu só tenho muito a agradecer a todos. E a planilha tá de pé, tá? Eu vou marcar uma próxima live para explicar essa planilha para quem quiser, né, adquirir ela de graça, não vai pagar nada por isso. É só me pedir, né? No grupo do CETEP eu posso até postar lá no grupo, galera. Tá? Esse grupo aí me incentivou demais de fazer essa live. Os caras falaram, meu, eu não perco por nada, vai lá, Thiago, eu quero tal. Então, pô, eu só tenho muito a agradecer, né? E a todos que estão aí assistindo. E pode deixar aí alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, deixa aí que eu respondo, tá? A gente vai se conversando. Posso tirar na outra live, eu posso tirar as dúvidas, tá bom? De, onde investir, onde começa a investir, né? Eu comecei lá no panfleto, mas hoje, talvez com a minha visão, eu começaria diferente, né? Mas, não sei, né? Aquele negócio, né? Tudo que você fez na sua vida até hoje, os erros e o acerto, fez com que você chegasse até aqui, né? Então, isso é muito importante, você ter uma história, tá? Então, fez você chegar até aqui. Então, e o nosso presente, o hoje aqui, é o que a gente tem de mais valor, né? Amanhã a gente não sabe, né? E o ontem já passou. E, cara, obrigado aí, Francisco, pela live aí. Tamo junto, amigão. Ótima live, que venha mais. Não, pode deixar, gente. Eu vou procurar temas interessantes aí pra gente estar se falando. E, assim, muito obrigado. E até uma próxima. Valeu, gente. Um abraço.